Agrodebate dessa quinta-feira, dia 9 de outubro, está de volta. Falamos agora sobre o frete da soja, que pode subir até 15% com uma nova fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestres, que deve ser online, além da exigência de seguros, minha gente. Vamos lá tentar explicar o que é que está acontecendo. Bom, essa fiscalização da ANTT, ela passou a operar essa semana, a partir do dia 6 de outubro, um sistema de fiscalização online desses fretes manifestados para assegurar que quem está fazendo esse transporte e quem está contratando observe a tabela mínima de frete definida pela agência. Por quê? Para evitar a evasão de imposto, tá? É evitar que as pessoas não paguem imposto. Por quê? A alegação é de que algumas das pessoas que fariam esse transporte estariam colocando os preços abaixo do valor de tabela, isso para conseguir pagar menos impostos. Então, a partir de agora, a Agência Nacional de Transporte Terrestres controla isso de maneira online e exige que os transportadores e os contratantes observem a tabela mínima de frete definida pela agência. Bom, além disso, tem a exigência de seguro para a operação de transporte. Vamos lá. Tem a responsabilidade, tem o RCTRC, que é a responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, o RCDC, que é o seguro contra o desvio de carga, e o RCV, que é o seguro de veículo. E quando analisados, bom, antes a tabela de frete, a tabela mínima de frete, ela existia, mas a fiscalização era falha. E aí muitos contratos, eles eram feitos abaixo do piso. Agora, com o estudo, existe aí uma expectativa que os fretes que antes estavam 10%, 12% abaixo da tabela, terão que subir e se adequar. Isso sozinho, só falando dos valores abaixo, né? Isso sozinho já significa aí um aumento médio aí de 8% a 12% nas rotas agrícolas. E aí junta com esses outros os seguros que eu estava falando, RC-TRC, o RCDC e o RCV, já existe aí uma expectativa de incluir ainda mais 2% a 4% no custo total do frete. Ou seja, vamos usar uma média aí de 15% de frete a mais. Seu Bianco, chega aqui comigo mais uma vez, ele que é nosso analista de negócios. Quando a gente fala de negócio, seu Bianco, o frete, ele normalmente quem paga, né, para eu levar da lavoura até o seu destino ali, enfim, na trading, ou se vai para o porto, para onde vai, fica quem é que tem que arcar isso é o produtor rural, ou depende também de onde está a soja, né? A maioria das vezes você não é o produtor rural, porque quando você leva um produto, vamos dizer, aos portos, que é o ponto base, né, que depois que chega no mar, o frete representa bem menos em percentual. Então, quase sempre isso, a soja é determinada tal preço para chegar no Porto de Santos ou no Porto de Paranaguá. Se o frete está mais caro ou mais barato, quem é que vai pagar? É o produtor, porque daí ele vai receber menos por essa soja. O grande problema de hoje disso é que o governo estava vendo que havia muita sonegação disso, né? O que muitas transportadoras faziam? Eles colocavam um preço abaixo do valor do frete. Por quê? Porque existe esse manifesto do frete, existe uma taxação que se arrecada para o governo também. Então, ele colocava que o frete era menor. Por quê? Para se pagar menos impostos. Agora, tem aquele setor também que não é que o frete seja menor. O frete é a tal da oferta e da procura, ou o tal do frete retorno. Você
essa taxação, essa tabela do frete, José, é determinado o preço conforme quantas toneladas você leva e quantos quilômetros você faz com esse produto. Isso nem os caminhoneiros gostam, nem as empresas, ninguém gosta, porque não é o certo, não existe isso. Vamos numa base, pense bem no Mato Grosso. Quando você leva a soja, principalmente para os portos, você está levando o produto em base 1, que a gente fala, que é o quê? O produto, ele está indo, principalmente, ele veio para carregar esse produto, para levar esse produto para o porto. Quando você descarregou seu caminhão lá no porto, o que é que tu vai fazer? Não, eu tenho que voltar vazio aqui, buscar de novo outra carga? Não. Aí pode existir o quê? O frete retorno, que ele pode trazer de lá para cá o quê? O adubo. Só que esse frete retorno que a gente fala, ou o plano B, ele teoricamente não, ele é mais barato. Por quê? Ou o caminhão vem de lá do mesmo jeito vazio para carregar de novo, ou ele vem com essa carga que é retorno. Então, esse frete de você levar do Mato Grosso, vamos exemplificar bem, de você levar do Mato Grosso para Paranaguá, é um preço. Para você voltar de Paranaguá para o Mato Grosso, é bem menor o preço. Porém, a distância é a mesma, a quilometragem é a mesma, o caminhão é o mesmo. E são valores diferentes. Por quê? Porque é o retorno. E é nessa base que o governo não está copiando direito, quando eles tratam que é um frete menor, se esse frete é retorno ou se esse frete é base. Então, nessas condições é que o governo está querendo pegar todo mundo. Ele quer que seja um frete o mesmo valor e que se use essa tabela, tanto para ir quanto para voltar. É nisso que os caminhoneiros não aceitam, é isso que os produtores não aceitam, ou, se for taxado assim, simplesmente vai aumentar. Porque o governo agora está nesse sistema hoje de inteligência artificial e de computadorização, que é um negócio fantástico. Você lançou a nota fiscal ali com esse recibo, com o do frete, com o manifesto do frete, automaticamente no CNPJ dessa empresa vai estar lá no governo. Então o governo vai saber que ali houve uma operação. E ele pega todas essas operações e faz uma checagem de uma com a outra. Se está tendo ou não esse valor do frete conforme a tabela. Isso para o governo vai ser bom, por quê? Ele vai arrecadar mais, porque vai sempre em todos os trajetos serão transportados produtos em nota cheia. E para o produtor haverá um custo maior, tanto para o produtor como para o consumidor final também. Vai pesar no bolso do consumidor. E o senhor falava, né? Só para eu entender melhor também, o senhor falava da quantidade de toneladas do transporte aí por caminhão. Aí também tem parece que está tendo um impasse aí, porque os caminhões de 9 eixos, por exemplo, rodo caçamba, rodo trem, eles tendem a ser mais favorecidos, já que o custo por tonelada é menor com maior escala, né? Por que é menor? Um caminhão desses rodotrens, ele leva 50 e poucos toneladas. Um outro caminhão que não seja o bitrem, que seja simplesmente a carreta normal, 27 toneladas, 28. Um caminhãozinho que a gente fala, aqueles Mercedes do truque, quanto que é? 15 toneladas. Mas em cima desse caminhão mesmo, existe quem ele? Um motorista da mesma maneira, que tem o salário do motorista, que tem o combustível é quase o mesmo, o consumo do combustível, se levar 50 toneladas, um caminhão que leva 50 toneladas, e um caminhão que leva 30 toneladas, o consumo de combustível é quase o mesmo, varia muito pouco. Então, hoje, todo mundo está querendo colocar o quê? Simplesmente o bicaçamba, o bitrem, esses 9 eixos, que são essas carretas aí imensas, essas carretas fantásticas. Por quê? Levam muito mais tonelada no mesmo caminhão, com um motorista só. Porque se houver um motorista num bitrem, ou um motorista mesmo, o tempo de viagem é o mesmo,
Então, dessa maneira é que eles estão buscando assim, bom, nós vamos carregar simplesmente só tem. Outra coisa, a empresa que está despachando, ela, se você for com um caminhão de 15 toneladas, ela tem que ter um funcionário para fazer a nota fiscal, ela tem que ter o funcionário para fazer o manifesto, ela tem que... A mão de obra para você colocar 12, 15 toneladas ou 50 toneladas é a mesma, o trabalho é quase o mesmo. Então, hoje está se dando preferência para quem? Simplesmente para os caminhões grandes, que aí, pelo menos, diminui-se a quantidade de trabalho. Agora, para a gente se encaminhar para encerrar esse assunto, como consequência, o que isso tudo pode gerar para o setor de transportes de maneira geral? Vamos analisar, porque existe também um medo de que com essas regras e custos aí, parte dos caminhoneiros que são autônomos pode até sair do mercado, porque não vão conseguir arcar com seguros que passam a ser obrigatórios, não é mais algo que ele vai definir ou não, e até mesmo a regularização de maneira geral. E aí pode haver o quê? Uma menor oferta de caminhões, pressão no preço, nas épocas de safra, o que a gente pode vir aí daqui para frente com essa medida e analisando ela de maneira geral, na sua opinião, é uma medida boa ou é uma medida ruim para o setor de maneira geral para o Brasil? Aí depende para quem, que nem você pediu para quem que vai ser ruim. Para o governo vai ser bom, né? Porque vai arrecadar mais. E ela é ruim para quem? Para o produtor e para o caminhoneiro. Vai ter menos caminhões na estrada, vamos dizer, menos o caminhão pequeno. A gente estaria deixando meio de lado o pequeno. Como que você vai ter uma empresa grande aqui anos, se você está deixando aquela pessoa que ela tem um caminhãozinho, iria passar por uma carretinha e depois para a carreta para um caminhão. O progresso, o sentido de progresso mesmo do ser humano que poderia ser. Aquele motorista jovem que é apaixonado, que o pai dele sempre foi caminhoneiro, que ele gostaria de ter um caminhãozinho e fazer essa crescente. Então, esse profissional, acredito eu, que estaria fora do mercado. Penso eu que não vai... o setor em si vai perder nesse caminho. Outra coisa que a gente já discutiu, Jossan, aí que vem, que teria que ter as ferrovias, né? Porque a ferrovia ela iria dar muito mais benefícios principalmente para o produtor, que daí o custo seria bem menor, né? Dessa maneira, haveria assim, um pouco mais de equilíbrio nos preços, porque um bom transporte disso seria por ferrovia e os caminhoneiros também não perderiam a chance de eles poderem ter, principalmente esses pequenos caminhões, de terem alguma chance também de levar principalmente essa mercadoria de pontos bases até o próprio trem. Eles teriam uma opção melhor. É inviável esses caminhões pequenos atravessar o Brasil inteiro, seja de Mato Grosso até o porto de Paranaguá, com um caminhão pequeno. Esse caminhão pequeno ele seria muito viável em pegar de pertinho, pegar da fazenda e levar até o porto do trem, que aí seria benéfico e haveria sempre como é que eu vou dizer, um emprego para esses pequenos caminhoneiros também. Parece que essa medida ela barra o desenvolvimento, né? Ela deixa o pequeno pequeno e quem quiser ser grande já tem que começar grande, né? E aí vai depender do quê? De linhas de financiamento, que também vai ser difícil o acesso se você é alguém que é pequeno, enfim, fica difícil o desenvolvimento desse jeito, hein, seu Bianco? Tem mais dois fatores aí, José, que eu gostaria de falar. Primeiro, é o seguro, que se torna obrigatório, o seguro, daí é um custo a mais, né? E tem fatores assim que a gente fica, de repente, pensando que as grandes empresas de transportes, elas dominam o transporte. O que é que elas fazem na prática, José? As empresas que têm aí 200, 300, 500 caminhões, elas pegam dessas trading, elas pegam todo o 90% do frete
para elas transportarem. Aí, qual é o preço delas? O preço de hoje, que não está na safra, é o mesmo preço da safra. E quando está na entre safra, elas pagam para o terceiro, que elas também repassam esse frete, elas pagam bem menos. E na super safra, e quando está com bastante frete na safra, somente elas puxam. Por quê? Porque elas já pegaram esse frete num preço base lá de trás. Então, simplesmente hoje estão sendo barrados os pequenos caminhoneiros, aquelas pequenas empresas, aquela pessoa que tenha um caminhão, ou 2 ou 3 caminhões, essas empresas, essas pessoas físicas, elas estão sendo barradas. Por quê? Porque o frete para eles, dentro da oferta e da procura, principalmente quando se tem uma procura maior, está no mesmo preço que estava, que gira o frete num período comum. Então, isso também hoje está prejudicando o pequeno. E a gente acha, sim, que dentro de muito pouco tempo o Brasil ficará só com empresas grandes dentro do mercado do transporte. Esse era o ponto. Muito bem. Seu Bianco, assunto encerrado por enquanto, então seguimos o nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco eu te chamo de volta. No próximo bloco, a gente ainda fala sobre um estudo da Confederação Nacional da Agropecuária que mapeou 2 milhões de quilômetros de vias públicas e constatou que 80% delas estão fora dos padrões de trafegabilidade. Olha só as informações. O estudo estima um prejuízo operacional de 16 bilhões por ano, devido às más condições das estradas, para adequar um investimento de 4,9 bilhões por ano. E aí vai reduzir custos no transporte de 6,4 bilhões. Vamos colocar tudo isso na ponta do lápis, canetas aposto, calculadoras aposto, para daqui a pouquinho, 1 minuto e meio, a gente volta já para falar sobre isso. O intervalo é rápido, a gente já volta.